Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, estudante de Rádio e TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e tô aqui para mais um episódio do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. Aqui, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que o Recife é hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado na Rádio Paulo Freire. Hoje, nós vamos conversar sobre lugares de memória da escravidão e da cultura negra. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a professora doutora Isabel Guilhem, com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior. Um debate sobre apagamentos e silêncio sobre a escravidão e a importância da produção do conhecimento para alertar sobre o esquecimento produzido. A professora Isabel Cristina Martins Guilhem é uma conceituada historiadora brasileira, doutora em História pela Unicamp e pós-doc pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, a professora Isabel Guilhem é titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFPE e do Prof. História. Foi coordenadora do Laboratório de História Oral da UFPE, do Inventário Nacional de Referências Culturais do Maracatu Nação para o IPAM e do PIBID, em História. Com sólida experiência em ensino de História, com ênfase em História do Brasil, atua também em temas como História Cultural, Cultura Popular, Cultura Afrodescendente, Movimentos Negros e Patrimônio Cultural. Entre as várias publicações da professora Isabel Guilhem, destacamos o livro Lugares de Memória da Escravidão e da Cultura Negra em Pernambuco, uma obra que reúne autores que descortinam lugares de memória da cultura negra em Pernambuco, textos que contribuem para alertar a respeito do esquecimento sobre a história da escravidão e das resistências nos espaços públicos do nosso estado. Então senta aí, prepara aquele cafezinho bem recifense e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas histórias e memórias escondidas. Olá, professora Isabel, tudo bem? Bem-vinda ao programa. Estamos muito felizes por aceitar nosso convite. Nosso muito obrigado. Olá, Jaime, eu que agradeço o convite e é um prazer conversar com vocês sobre os lugares da cidade. Muito bom. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Professora, em 2023, a CEP, editora, lançou o seu livro Lugares de Memória da Escravidão e da Cultura Negra em Pernambuco. Ao contrário do que se imagina a partir do título, o livro não é só sobre a história da escravidão, ou pelo menos não é o foco principal. Então, qual é a proposta do livro? A proposta do livro foi pensar sobre o silenciamento e o apagamento da história da escravidão e da cultura negra no espaço urbano. Eh, o espaço urbano ele é sempre cheio de memórias, de histórias, né? E a gente tem uma série de estátuas, de monumentos e de lugares que as pessoas conseguem identificar acontecimentos históricos e monumentos como patrimônio cultural, etc., nesse sentido. Quando a gente pensa sobre a história da escravidão e da cultura negra no Recife e na região metropolitana, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar esses lugares onde a escravidão foi importante. Então, o livro surgiu com esse grande objetivo, né? Discutir o silenciamento e o apagamento da escravidão e da cultura negra na cidade. Interessante. Mas assim, como tudo aconteceu, professora? A ideia do livro veio a partir de alguma formação de grupo? Eu vi que são vários autores, né? A senhora está organizando o livro. Deixa eu ver aqui, são 6, 9, 11 capítulos aproximadamente. Se eu não estou contando errado aqui, são 11 capítulos. Como é que surgiu a proposta dele, já que a senhora está organizando? É, a proposta ela se insere num contexto bem amplo, né, de discussão sobre silenciamento e apagamento da memória da escravidão no mundo como um todo. Há alguns anos atrás, a Unesco teve um grande programa
sobre a história do tráfico negreiro, ligando, as várias margens do Atlântico. E dentro desse projeto da Unesco surgiu a proposta no Brasil de fazer um levantamento dos 100 lugares de memória do tráfico negreiro, né? Foi organizado na Universidade Federal Fluminense pela Marta Abreu e os professores, e eu, Marcos Carvalho e os outros professores aqui de Pernambuco, organizamos alguns desses lugares que são marcos de memória do tráfico negreiro em Pernambuco, né? E à medida que eu colaborei com esse grande projeto, eu fiquei pensando que a gente poderia aprofundar, né, essa discussão para outros lugares de memória da escravidão, aqui na região metropolitana do Recife. Então, eu propus esse projeto para o Funcultura, né, um projeto de pesquisa para o Funcultura, e o livro é o resultado desse projeto financiado pelo Funcultura. Então, é um grande projeto de pesquisa que tem por esse objetivo, mapear os lugares de memória da escravidão, né, para que servisse de subsídios para professores, para estudantes, para guias de turismo, não é? Para quem deseje conhecer a cidade com uma maior complexidade. Então é um projeto bem amplo, né, que se insere, tem um cunho acadêmico, todas as pesquisas e capítulos de livros, né, que contém o livro foram escritos por professores da universidade ou estudantes, resultado de teses e dissertações defendidas nas universidades. Então, os capítulos têm um rigor acadêmico necessário, mas foram escritos numa linguagem mais acessível para um grande público, não é? Vi que o livro já temos uma primeira reimpressão, ele foi lançado em 2023, já temos uma reimpressão em setembro de 24, ano passado. Então, 2025 já começa com um grande reimpressão, significa que venderam todos os primeiros livros e agora tiveram que reimprimir, né, professora? A capa é belíssima, eu tenho o meu, claro, e eu fico pensando, professora, me parece que eu fiz uma leitura inicial da apresentação. A senhora fala sobre um curso que foi de formação, e depois desse curso os alunos foram convidados a escrever também, ou parte dos pesquisadores. Como é que funcionou? O curso também fez parte desse projeto? Então, o projeto, na verdade, ele começou a ser ensaiado num curso para a graduação do curso de História, né? Então eu estava dando uma disciplina sobre cultura negra, e aí eu me propus a discutir com eles, não é, esses lugares de memória. E cada grupinho, né, eles acabou realizando uma pequena pesquisa sobre alguns desses lugares de memória, não é? Na verdade, foi um ensaio que me fez perceber realmente que havia um potencial ali que a gente poderia desenvolver melhor eh, esses temas, não é? Alguns daqueles estudantes lá, inclusive, desenvolveram dissertação de mestrado e foram fazer tese de doutorado sobre esses temas. Isso é quando, professor? Esse ano que começou? Porque uma disciplina da graduação gera tanta coisa interessante. Rapaz, eu nem lembro quando é que foi, mas eu acho que foi. Deve ser para 2017, 2015, por aí. Porque se gerou teses isso antes da pandemia, né? Temos um tempo aí que dá para relacionar a quantidade de dissertações e de teses. Eu fico pensando também, professora, quando a senhora também comenta que o livro não é sobre história da escravidão, desculpe, sobre a história da escravidão no Brasil. E por que ele não tem esse foco? Porque o foco dele é sobre a memória da escravidão, não é a mesma coisa, não é? Quando a gente fala em memória da escravidão, é como que essa história permanece nos dias atuais, né? É uma história presente, é como se diz, é um passado presente. Esse passado, a história da escravidão no Brasil, ele é presente hoje? Como ele é, né? Como é que a gente pode perceber essa memória? E a gente percebe que há um esquecimento, quase que um apagamento dessa memória. Ou porque durante muito tempo, não é, houve uma tendência bem conservadora das elites de querer apagar da nossa história essa mancha negra, na expressão do Rui Barbosa,
ou porque é um evento traumático na vida de muita gente, não é? Principalmente porque, num país onde o racismo é tão forte como no Brasil, não é? Você ficar marcado por uma história da escravidão, que é uma história tão pesada, né, traumática, é uma questão, às vezes, difícil de se lidar. E muito mais porque eu acho que acaba colocando os indivíduos num lugar de subalternidade, sabe como é que é? Né, então você é descendente de escravos. Então, a escravidão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a escravidão negra, né, resultado da diáspora, ela é considerada um evento traumático. Assim como o Holocausto, assim como vários outros genocídios, não é? É um evento traumático. Enquanto tal, a história e a memória exercem um papel importantíssimo, não é? Para que a gente traga de uma forma saudável, salutar, a memória desse evento, certo? Então é tão importante que se tenha uma memória, não só um conhecimento histórico, porque o conhecimento histórico ele é muito acadêmico, não é? Mas que haja uma memória e que essa memória seja discutida, né, que ela seja compartilhada pela sociedade como um todo. Então o projeto tinha esse objetivo, trazer à tona a forma como se esquece, na verdade, da história da escravidão. A cidade, ela é cunhada de marcos de memória, de lugares de memória, mas sobre a escravidão e a cultura negra existem muito poucos. Então, o que a gente fez no livro foi exatamente isso: buscar na cidade aqueles espaços, aqueles lugares especificamente, não é, que tinham alguma relação importante com a história da escravidão e que passavam, na maior parte das vezes, para guias turísticos, para, excursões escolares, apagados, invisibilizados. Eu já ia perguntar sobre o que é que significa lugares de memória, para complementar a sua resposta. Então, lugares de memória é um conceito, né, desenvolvido pelo historiador francês, né, Pierre Nora, que fala sobre, a memória, né, necessita de suportes, seja materiais, seja simbólicos, para que ela continue presente, não é? Então, lugares, a gente está falando realmente de espaços físicos, de espaços citadinos, ou lugares simbólicos, né? Um livro pode ser um lugar de memória, uma canção pode ser um lugar de memória, algumas celebrações cívicas, como comemorações, são lugares de memória. Então, por exemplo, quando se lembra, né, e se discute, né, a abolição da escravidão, né, isso é um momento de rememoração, não é, e de discussão de qual é o lugar da escravidão na vida de muita gente, não é. Entendo. Pensando nesses lugares de memória, professora, e aí eu imagino que o quanto aquela disciplina lá na graduação trouxe para os alunos, né, lembranças, né, e aí conexões com a vida deles próprios, eu imagino. Deve ter alunos negros, né, na disciplina, e como eles se conectaram pessoalmente nesses lugares de memória. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Então, naquele curso especificamente teve um aluno, não é, que morava em Olinda e que fez um trabalho belíssimo sobre a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né. É a igreja de uma irmandade que fica no Bom Sucesso, né, eu acho que é o nome do bairro. Eh, e que é uma igreja pequena, não faz parte das grandes igrejas, né, do círculo turístico, né, de quando se visita a cidade de Olinda, né, e então esse aluno fez um trabalho sobre a Irmandade. E depois também se fez um trabalho sobre as bicas, né, de Olinda. Eh, as bicas de Olinda, né, todo mundo conhece, né, e vê as bicas, mas elas eram lugares de trabalho de escravos, né, escravos iam lá recolher a água para seus senhores, tá. E assim a gente tem vários espaços, não só em Olinda, mas, em toda a região metropolitana.
Eu lembro que o projeto gerou também, por causa dessas identificações, gerou um site, um blog, acho que é memória e escravidão pe.wordpress.com. É isso, professora? E lá a gente pode encontrar. Eu olhei algumas indicações de lugares de memória, acho que foram produzidos por esses alunos, é isso? Não, não. Esse site foi produzido pela equipe do projeto, né? Os alunos. Aquele curso foi o pontapé inicial, certo? Os trabalhos deles foram os trabalhos deles, e depois é que eu fui desenvolver um projeto mais amplo, né? E foi aprovado pelo Funcultura, é posterior ao curso. O curso apenas me deu a noção de que era possível desenvolver uma pesquisa mais acurada, né? E o blog, né, Lugares de Memória da Escravidão, ele foi feito pela equipe, né, de pesquisa do projeto, e ele tem por objetivo dar maior visibilidade ao resultado da pesquisa. O livro é importante, o livro tem um teor acadêmico, não é? Mas o blog ele vai falar então de cada um dos lugares que a gente conseguiu mapear, e vai propor também um pequeno circuito de visitação que professores, que guias de turismo podem percorrer, né, da cidade do Recife, de Olinda, Jabotão, se eu não estou enganado. Jaboatão dos Guararapes. Eu vi que citou a Igreja de Prazeres, né, a matriz Nossa Senhora dos Prazeres, aquela festividade, acho que é a festa da Pitomba, se eu não estou enganado, e aí tem uma conexão. Só voltando um pouco, professora, para esse apagamento, interessante que, existe uma lembrança real na cor da pele das pessoas, né, existe, que aquelas pessoas pretas foram escravizadas, e essas pessoas ainda existem, ao contrário de outras comunidades que foram, exterminadas, né, durante o processo de colonização do Brasil, por exemplo. Mas mesmo assim, as pessoas pretas nas ruas, com a gente, convivendo, esses lugares de memória ainda não são evidenciados. A proposta de apagamento da escravidão é tão forte assim. Sim, é muito forte, não é? Eu acho que quando você passa por alguns lugares da cidade, a maior parte da população não tem ideia da importância que esses lugares tiveram no século XIX, por exemplo, para uma história da escravidão, não é? E até mesmo nos marcos de memória que existem hoje, que estão visíveis na cidade, a maior parte das pessoas passa, vamos dizer assim, quase que batido, não é? A gente pode pensar, por exemplo, no Pátio do Carmo, né, na Dantas Barreto, que tem a estátua do Zumbi, Zumbi dos Palmares, não é? Foi uma estátua colocada ali, eh, em parte reivindicação do movimento negro, em parte, né, para lembrar, eh, que a cabeça de Zumbi foi exposta naquele lugar, né, mas poucas pessoas, até mesmo sabe quem é Zumbi, e não identificam aquela pequena estátua como um lugar de memória da escravidão, né, não identificam naquela estátua o Zumbi dos Palmares. E assim a gente tem vários outros lugares, né, que parece que ficam meio que invisibilizados. Guel, há uma intencionalidade, eu acho que a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Professora, a gente volta do intervalo daqui a pouquinho, só um minutinho. Vamos a um rápido intervalo. E no próximo bloco, voltamos com mais lugares de memória com a professora Isabel Guilhem. Voltamos com Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com a professora Isabel Guilhem, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, sobre lugares de memória da escravidão e da cultura negra em Pernambuco. Retomando nosso programa de hoje com a professora Isabel Guilhem, o segundo momento a gente vai pensar sobre o livro, professora, voltando sobre o livro, a gente falou sobre esses esquecimentos e ele torna, né, descortina esses esquecimentos, muitas vezes por uma imposição dominante. E aí eu fico pensando, por exemplo, Zumbi dos Palmares, como a senhora falou no bloco passado, no bloco anterior, está lá a estátua, né, um monumento a Zumbi dos Palmares, mas ela não tem um sentido para a população que passa, que vive aquele Pátio do Carmo aqui no Recife. E aí essas ausências, permanências silenciadas,
O livro aborda este assunto de que maneira? Olha, o livro ele é uma coletânea de diversos artigos, não é. Então, eu escolhi, na verdade, né, pedi a colaboração de vários colegas para discutir, né, efetivamente, na contemporaneidade, como é que se dá esse debate sobre a memória da escravidão e do tráfico, certo? Então eu vou fazer toda uma discussão sobre o que é lugares de memória, né, e como é que essa discussão sobre a memória da escravidão se insere nas políticas mundiais de patrimônio da Unesco, e como que isso rebate no Brasil e na cidade do Recife. Mas há uma série de artigos, né, há artigos sobre o tráfico negreiro, né, do professor Marcos Carvalho, hã, há artigos que mapeiam, não é, os lugares na cidade no século XIX, assim como o da memória negra em Olinda, não é, das irmandades negras em Pernambuco. Há várias igrejas de irmandades, não é. Eh, Há lugares que a gente nunca associa, não é, com a luta pela abolição, por exemplo, não é, mas que é importante, como o Teatro Santa Isabel e a Faculdade de Direito, tá. Eh, Enfim, também tem artigos sobre os quilombos, e a gente entra nos lugares de memória, vamos dizer assim, da cultura imaterial de Pernambuco, né, que são os maracatus, os afoxés, as religiões, né, de matriz africana, tá certo? E por fim, não é, para encerrar o livro, a gente faz uma discussão sobre a importância desses lugares de memória no ensino de história, certo? Então é um livro, que abre, vamos dizer assim, um leque de questões importantes sobre a memória da escravidão. Eh, Nesse processo de permanências e ausências, para os nossos ouvintes entenderem como isso acontece, quem são os atores, né, os dominantes e os silenciados? É, a gente tem uma ideia, né, de que a história é um simples acontecimento do passado e que ela não tem reverberação no presente. Mas não só ela tem muita reverberação no presente, como essa reverberação é muito política, não é? Então, cunhar no espaço da cidade lugares de memória é uma relação de poder, o poder de significar os espaços na cidade. Então, a cidade do Recife, ela tem uma memória histórica muito, conservadora, no sentido de que é branca, é das camadas dominantes, né, é do patrimônio português, certo? É das lutas de resistência, né, eh, pernambucanas ao Império Português, como o Frei Caneca, né. Então, há um conjunto de estátuas e de monumentos muito voltadas para essa história dominante, uma história branca. É um Recife holandês. O Recife holandês é outro aspecto importante, não é? Mas é essa, não é, no espaço da cidade, é essa história que está mais visível, não é? É essa história mais presente, entendeu? Agora, isso não quer dizer que a cidade não comporte outros lugares de memória. Os movimentos negros da cidade do Recife e da região metropolitana, desde especificamente desde o final dos anos 70, lutam por, ter um espaço significativo na cidade, não é, pra se, tornarem visíveis, presentes. Então, num primeiro momento, essa luta foi através da cultura. Então, lá nos anos 70, nos anos 80, a gente vai ter o boom dos maracatus, nos anos 90, desculpa, não é. Professor, só me corrigindo, isso em pleno, ditadura militar? Não, dos anos 90, 1990, não é. Os movimentos sociais negros surgem no final dos anos 70, né, de forma organizada. A gente tem outros movimentos negros, mas no final dos anos 70, né, a gente tem a organização de alguns movimentos negros na cidade do Recife, certo? Já no finalzinho da ditadura militar. Então, adentrando os anos 80, a gente vai ter
né, esses movimentos negros lutando por se tornarem visíveis na cidade, principalmente através de manifestações culturais, como maracatu, afoxé, escolas de samba, não é? Então é uma forma de cunhar na cidade uma visibilidade e uma presença, não é? Tornar-se visível, certo? Então, alguns lugares da cidade são verdadeiros lugares de memória dessa luta. Eu tomo, por exemplo, o Pátio de São Pedro, que durante muitos anos, eu acho que mais de uma década, comportou a Terça Negra. Lá, toda Terça Negra, você sabia que ia encontrar manifestações da cultura negra no Recife, maracatu, afoxés, principalmente, mas também tinha capoeira, você podia comer um acarajé, não é? E você ia encontrar todas as pessoas que faziam movimento negro na cidade. Então, toda terça-feira do Pátio de São Pedro, né, tinha a Terça Negra. Hoje, o espaço eh, de São Pedro, você passa lá e ninguém tem essa noção da importância daquele lugar e daquele evento, a Terça Negra, para a cultura negra. A mesma coisa, o Pátio do Terço, não é? Acho que o Pátio do Terço é mais conhecido porque lá se realiza na segunda-feira de carnaval a Noite dos Tambores Silenciosos. Então todo mundo sabe, né, da importância da Noite dos Tambores Silenciosos para a cultura negra e para os maracatus. E também porque no Pátio do Terço tem a Casa de Badia, que foi uma importante mãe de santo de uma dos terreiros mais tradicionais da religião, né, considerada de matriz africana no Recife, que, né, são as tias do terço. E ao final da Rua Vidal de Negreiro, a prefeitura escolheu colocar um grande monumento aos maracatus, né, do grande artista Abelardo da Hora, né, um monumento aos maracatus que representa a Dona Santa e seu maracatu elefante, certo? Então, né, a gente tem nesse conjunto urbano, né, um lugar de memória importantíssimo para a cultura negra, certo? Mas são poucos esses lugares, né, que essa cultura é tão visível, por exemplo. Por exemplo, eu visitando Salvador, professor, a gente tem nome de praças, ruas mais ligadas ao movimento negro do que a gente evidencia aqui no Recife. E é bem diferente lá, é muito mais forte. Eu fico pensando, a senhora falou agora de lugares de memória, e aí ditadura militar, nasce também nesse período, acho que o Museu da Abolição, que nós temos no final da Caxangá ali na Madalena. Ele tem essa conexão com o movimento negro, ou ele é mais um status ligados ao Estado? O Museu da Abolição, ele tem um surgimento complexo, a gente não vai dar conta de discutir tudo isso, né, mas o que importa é que ele vai gerar um conflito muito grande com os movimentos negros, que não reconhecem no 13 de maio uma data a ser comemorada, porque, né, parece que a abolição foi um ato de benevolência da princesa Isabel. Então, desde o início, né, o Museu da Abolição surge numa situação conflituosa com os movimentos negros, que vão lutar pelo reconhecimento do 20 de novembro como Dia, né, da Consciência Negra, né, e discutem e rejeitam, num primeiro momento, né, e continuam a rejeitar, né, uma ideia, né, de se comemorar a abolição no dia 13 de maio, certo? Então, o Museu da Abolição é um lugar de memória dessa escravidão? Sim, é, não é? Mas ele carrega todas essas contradições Hã, que que pautam a memória da escravidão, né. Eu acho que o seu exemplo é muito rico nesse sentido, né, porque você vê que essa memória, ela não é uma memória pacífica, vamos dizer. "Ah, acabou a escravidão no dia 13 de maio, então é óbvio que tem que ter um museu da abolição". Espera aí, os negros não reconhecem o 13 de maio como um dia, não é, que se deva celebrar o fim da abolição, e sim, não é, lá, né, no momento em que os negros têm o protagonismo, que no caso é o dia da morte de Zumbi de Palmares, no dia 20 de novembro, certo? Então eu acho assim, não é, importante esse exemplo para mostrar que os lugares de memória são lugares políticos, né, você tem uma relação de poder de cunhar na cidade um determinado tipo de memória, né. O Museu da Abolição surge com um tipo de memória,
não é? E o 20 de novembro é outro tipo de memória. Um é uma abolição otorgada, o outro é uma abolição conquistada, certo? Essas diferenças são cruciais quando se fala em lugares de memória, né? Professora, a senhora citou, eu ia perguntar, já estava aqui na minha pauta, alguns lugares de memória conhecidos, e alguns são bem conhecidos, como a senhora falou, o Pátio do Terço, né, o Pátio de São Pedro e algumas outras áreas, mas pensando um pouco mais na periferia, a senhora teria alguma outra indicação ou que a população já reconhece, não só a população preta, mas também a população em geral, ou existem outros desconhecidos? Me parece que a gente citou, as pessoas conhecem muito mais por exemplo, a Cruz do Patrão, como um local bem assim, interessante para filmes e livros sobre assombrações, do que um ponto né, um lugar de memória da população preta. Eh, Tem outros lugares que a senhora possa nos indicar? Então, eu queria lembrar que, essa história de dizer, né, que a cruz do patrão, não é, tá dentro do circuito de assombração, não é, eu acho que traz um ranço de preconceito com relação às religiões, né, afro-brasileiras, porque a cruz do patrão é, há muitas décadas, um local, não é, de depositar, oferendas aos deuses e aos mortos, né, aos orixás e aos eguns. Então, quando você coloca a cruz do patrão num circuito, né, de assombrações, tudo bem, é importante, mas ela também faz parte de uma memória religiosa, não é? Então, não é simplesmente uma memória pitoresca. A gente tem que tomar cuidado com esses processos, né, que acabam, subalternizando, né, alguns acontecimentos históricos. Eu acho que a Cruz do Patrão é um exemplo disso. E continuando na mesma linha, a gente tem vários lugares de memória, né, eh, nas periferias, que são os terreiros, as casas, né, de candomblé, de umbanda, de jurema, né, são todos lugares de memória. Eu acho que o mais, conhecido, né, por ser um dos mais antigos, é o terreiro de Paiadão, certo? Mas existem muitos outros, né, a gente tem o de Xambá, que é um outro lugar de memória importante, não é? E que são lugares de conflito, né. Eu, por exemplo, não me conformo até hoje do incêndio, né, da árvore do do sítio de Paiadão. E a gente tem na periferia algumas árvores, alguns baobás ou paineiras, né, que são lugares de memória, certo? Que são lugares onde as pessoas depositam, né, suas oferendas aos orixás, aos eguns, e essas árvores, elas são os próprios orixás, né. Elas não são simplesmente lugar onde eu vou e deposito, porque elas representam, não é, elas quase que são um orixá. Então a gente tem na periferia algumas árvores dessas, né, e que deveriam ser consideradas patrimônio, deveriam estar preservadas, cuidadas, para que não houvesse nem depredação e nem que essas árvores corressem o risco de serem derrubadas ou incendiadas, como aconteceu com a árvore do sítio, né, de Paiadão. Para além do lugar de memória, assim, já transformando o lugar de memória em patrimônio, isso já é uma decisão política estatal, não é? E a gente sabe como é que é a política do patrimônio no Brasil, melhorando de vento em polpa, mas isso também é influenciado por essa política do patrimônio, né? Quando a senhora solicita que uma árvore deveria ter sido patrimonializada para protegê-la, e aí não acontece. Enquanto isso, outros lugares, né, de memória mais relacionados aos brancos e ricos mantêm-se patrimonializados, né. Sim, mas eu acho que os movimentos negros já fizeram um levantamento de todos os baobás existentes na cidade, né, e se eu não me engano, eu acho até que existe um circuito de visita desses baobás, né, de passar por vários baobás. Então, assim, a cidade tem vários baobás plantados, né, e por mais que a gente estranhe no primeiro momento, como assim uma árvore é um lugar de memória? É uma árvore africana, né, é uma árvore quase que símbolo, não é, da resistência e da resiliência das populações, né, dos vários povos negros que vieram, para as Américas, não é, e do enraizamento, não é, desses povos na nossa história, na nossa cultura, no nosso jeito de ser.
certo? Então, assim, é um lugar de memória físico, mas acima de tudo simbólico, não é? As árvores, os baobás são, não é, a presença viva da África, né, no Brasil. E aí, o Baobá, temos o Parque do Baobá, né, nas Graças, bem famoso. Eu acho que a árvore ficou famosa por causa desse movimento daquele parque. Uma muito famosa também, acho que na Praça da República, se não me engano, professora, em frente ao Palácio do Governador. Tem na 13 de maio. 13 de maio também, né? São árvores simbólicas e elas são bem diferentes das árvores que a gente tem, não é, na cidade. Professora, falando sobre essas mudanças, esse, por exemplo, o Tuxambá, o Paiadão, conta um pouco da história do Recife também, né? Porque é a saída e a expulsão desses grupos do centro, né? Do Santo Antônio e São José, né? Naquele processo de higienização do centro, dos mucambos, né? Da saída dos mucambos, conta também um pouco dessa história, né. Sim, no final do século XIX, início do século XX, né, principalmente no bairro de São José, era um bairro, de habitação, né, um bairro de moradia. Então você tinha lá, várias manifestações culturais, né, de negros e negras, sejam manifestações de carnaval, não só maracatus, mas vários, eh eh, blocos e, enfim, de carnaval, certo? E vários terreiros, né, vários e vários terreiros. Aquela região também de Afogados, né, certo? Então, na medida em que a cidade vai se modificando, né, ela vai se, eh, ampliando, vai crescendo, essas populações vão sendo expulsas, né, do centro da cidade. Expulsas no sentido de que o comércio vai avançando e morar nesses lugares se torna muito caro, não é? Então, a gente vai ter um deslocamento muito grande da população, num primeiro momento para Santo Amaro e depois para os morros, né, que acompanham hoje a Avenida Norte, que na época era uma estrada de ferro, certo? Então, né, esse movimento da cidade, do centro, né, para a região norte, certo? É um movimento que expulsa, vamos dizer assim, grande parte das manifestações culturais de negros e negros do centro da cidade. Professora, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bom, agora vamos para mais um rápido intervalo, mas já já voltamos para continuarmos falando com a professora Isabel Guilhem sobre os lugares de memória da escravidão e da cultura negra no programa Vozes do Recife, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com o programa Vozes do Recife. E para você que chegou agora, hoje estamos falando com a professora Isabel Guilhem sobre lugares de memória da escravidão e da cultura negra no Recife. Voltamos, nosso terceiro e último bloco, falando com a professora Isabel Guilhem. Professora, nós temos uma cidade, a gente conversou no bloco passado que essa cidade passou por um processo de higienização, e aí hoje a gente também ainda tem um pouco disso, de alguns espaços públicos, eles são muito marginalizados e outros muito evidenciados. E, por exemplo, a gente tem evidentes desigualdades raciais e sociais na cidade, e esse processo todo de apagamento e de silenciamento ajudou muito, né, nessa higienização, digamos assim. E a gente falou no bloco passado de como essa população foi para regiões de difícil moradia, né, aos altos, né, acho que Casa Amarela, né, difícil de acesso também. E aí como a cidade propriamente dita ajudou, né, nesse processo de silenciamento e apagamento dessas comunidades pretas. Eu acho assim que, a gente está de novo, né, nessa situação das relações de poder, né, quem tem o poder de cunhar na cidade os espaços, né, os espaços de memória, entendeu? Há uma dificuldade muito grande de reconhecer que a cidade ela comporta uma história múltipla, diversa, não é? Que você pode viver numa cidade, né, em que uma diversidade maior, né, de culturas e de, eh, pessoas, né,
convivam de uma forma geral, entendeu? Imagina o seguinte, eu fico imaginando, professora, que num debate como o nosso aqui agora, sobre lugares de memória, pode contribuir, né, para políticas públicas em torno do tema e que a gente pode contribuir também para mudanças eh, efetivas, né, na gestão da cidade. O que é que a senhora acha? Será que, por exemplo, trazer para o público em geral, acho que o programa de rádio serve para isso, a gente compreender, entender, reconhecer, né, esses lugares de memória podem também ajudar a pressionar, né, porque a população é que vota, a população é que escolhe e pode pressionar. O que é que a senhora acha? Assim, quando a gente pensou o projeto, né, eu pensei também numa dimensão de história pública, certo? Ou seja, o que que a população, de uma forma geral, conhece a respeito da história do Brasil, né? Aquela versão mais oficial de uma história branca, né, uma história de elite, e eu acho que uma história pública, não é, contribuiria para tornar mais diversa essa cidade, né? Ter uma memória mais diversa, mais plural. Então, o objetivo maior do projeto foi contribuir para as políticas públicas de promoção da igualdade racial, certo? Então, a gente tem no Brasil já há décadas várias políticas de promoção da igualdade racial, certo? A lei de cotas, né? O reconhecimento da história da África e da cultura afro-brasileira, né? O 20 de novembro, que também é um lugar de memória, né? Uma celebração. Mas eu acho que ainda faltam práticas cotidianas que consolidem, certo, essa discussão. Seja práticas, né, de turismo, seja práticas escolares, né, que possam contribuir para a promoção efetiva da igualdade racial no Brasil. Eu acho que um projeto como Lugares de Memória tinha esse objetivo mais amplo, né, de contribuir para a efetivação dessas políticas públicas. Eu acho que a senhora já responde uma pergunta que eu estava querendo lhe fazer sobre a importância de conhecer esses lugares de memória, né, e conectar junto ao ensino, né, o ensino básico. E aí, eh, conectando mais uma vez, a gente pensou na Lei 10.639/2003, que é responsável por implementar a história da África e da cultura afrodescendente nas escolas. Agora já 2003, né, já passamos mais de 20 anos, né, essa lei que ela foi já tá em execução. Contudo, ainda temos muitos desafios, né, professora. O que é que a senhora acha e o que a gente pode ainda fazer? Olha, eu acho que primeiro, o grande desafio é entender que a história da África e da cultura afro-brasileira não pode ficar restrita a uma história da escravidão, não é? Eu acho que, quando você acha que, na sala de aula, né, principalmente nas aulas de história, você está tratando da história da escravidão, você já está contribuindo para essa lei, isso é um problema, certo? Porque a história da escravidão, ela é contada de uma determinada forma, não é, que, acaba, não é, por colocar essas pessoas, negros e negros, num lugar de subalternidade. Então é uma história que ainda precisa ser, eh, se não ressignificada, pelo menos tornada mais complexa. Às vezes a gente fala com maior naturalidade, né, sobre os escravos e não os escravizados, certo? Então são mudanças sutis, mas que colocam os sujeitos em posições diferentes, não é? Uma pessoa escrava é uma condição de ser, uma pessoa escravizada é uma condição de estar, né? Ela está escrava ou está cativa, não é, que era o termo mais utilizado. Então, ainda é um desafio tornar essa história da escravidão, mais plural. E o outro grande problema é não subalternizar esses sujeitos, mostrar uma história da escravidão em que esses sujeitos, né, ou resistiam ou tinham grandes práticas de resiliência, né, que não ocupavam um lugar subalternizado exclusivamente, certo? Então, o grande desafio é mostrar essas pessoas em situações de protagonismo histórico. Então, uma história de Zumbi de Pó, a gente pode, criticar, né, mas é uma história de heróis, mas é importante,
né, mostrar o protagonismo de Zumbi, né, e de outras pessoas negras, né. É importante uma história de Malunguinho, aqui em Pernambuco, né, que foi, um escravizado que formou o quilombo, né, o quilombo de Malunguinho, e outras situações do tipo. Então, o ensino da história e a Lei 10.639 ainda tem um grande percurso, porque, eh, via de regra, Jaime, nas escolas, quando a gente fala em história e memória da escravidão e da cultura negra, a o calendário escolar acaba sempre marcando o 20 de novembro, que é importante, que tem que marcar, como um dia de comemoração na escola. Mas professora, também, só complementando, tentando complementar a sua resposta, teria também a gente tem um processo de formação de professores também, né. Que aí você tem 2003 uma geração de professores que não foram, não participaram desse momento de assim, entender a história da África, tudo que a senhora está falando aí agora, acabamos de falar sobre um grupo de alunos da graduação em que eles tiveram esse curso, mas é 2015, 17, então a gente ainda tem esse processo, né, dos professores ainda não participarem efetivamente da formação. Eles não foram formados para isso. Eu acho, Jaime, que a gente deveria matizar um pouco esse problema, porque desde que a lei foi, formulada, né, e implementada, as secretarias de educação, de uma forma geral, têm se preocupado sim em fazer cursos de formação continuada, né. Então, pelo menos aqui no Recife, eu sei que há vários, todo ano tem curso de formação sobre a Lei 10.639, ou a que contempla também a história indígena. É 11.000, esqueci o número agora, certo? Então, há uma geração de professores que não estudou uma história da África e da cultura afro-brasileira na sua formação inicial, mas há sim uma preocupação, das secretarias em fazer formação continuada com esse professor. Todos os anos eu acho que há, tanto no estado quanto na prefeitura do Recife, tem, cursos de formação continuada, né. Só que a gente está lidando com uma questão estrutural, que é o racismo, não é, que permanece muito forte, né, na sociedade brasileira. Então, às vezes, né, e também, né, a ascensão da direita. Certo? A ascensão da direita tem colocado o tema da escravidão, certo, em questionamento, não é, de uma forma, que me parece bastante perversa, né, no sentido de dizer: "Ah, os negros também, né, contribuíram para a escravidão", certo? Bom, isso não, diminui em nada, não é, a dimensão da diáspora negra, certo? Então, a gente não pode jogar só para as secretarias de educação ou para as universidades a tarefa, não é, de formar professores especificamente, né, para esse tema que é a memória da escravidão e a Lei 10.639. É preciso entender que nós vivemos num momento histórico difícil, certo? Com a ascensão das direitas, não só no Brasil, mas no mundo todo, não é? Questionando políticas públicas de promoção da igualdade racial, certo? Questionando, não é, a legitimidade de algumas falas dos movimentos negros, certo? Eu que já tenho 66 anos, nunca na minha vida pensei que eu iria viver uma situação dessa. Tem certas coisas que, sinceramente, horrorizam, não é? Né, principalmente nas redes sociais, né? Então, assim, é muito difícil hoje em dia a tarefa de ser professor de história. Porque não é só a cultura afro-brasileira que é questionada o tempo inteiro, é gênero, entendeu? É religião, há vários e vários assuntos políticos, como a ditadura, certo? Então, são temas que mostram para a gente, né, a importância política da história. Que se imaginava que tivesse consolidado, né, apreendido e, né, reconhecido pela sociedade, e a gente chega num momento em que isso tudo não tá uma democracia tão consolidada assim. Pois é, a gente achava que a gente tinha assegurado direitos, não é? E de repente a gente percebe que não. Então todo dia é dia de luta hoje, sabe? Não é só dia de luta
por uma memória, não é? Da escravidão, mas é luta, entendeu? Por assegurar esses direitos básicos. Eu imagino, professor, o quanto é difícil para quem. A senhora falou sua idade, então eu posso usar a idade como referência. A senhora passou por momentos da história do Brasil, principalmente da ditadura militar. Eu acho que acredito que a sua formação, né, os primeiros momentos em sala de aula foram na ditadura militar. E aí a gente vem a redemocratização, né, em 85, uma nova Constituição em 88, e aí se deparar, me parece, com uma volta ao passado. É isso que aconteceu? Eu acho que não é bem o que aconteceu, né, a gente tinha no passado uma censura explícita, não é. Hoje a gente tem uma censura velada, mas eu conheço sim um monte de professores que têm medo de abordar alguns assuntos em sala de aula, né, Atualmente. atualmente. Eu tô dizendo atualmente que o pessoal não, no nosso ouvido, estão entender que ela está falando da ditadura que era realmente ela era vigiada, né? Professora, me corrija, ela vigiada sobre todos os aspectos, né? Por alunos, direção, né? E aí hoje, numa sala de aula, a gente se depara com uma situação dessa de que é necessário, incrível, medir as palavras. Não, e é cada vez mais imprescindível, não é, a atuação de professores críticos nesse momento, não é. Porque o que, os professores de história, não é, se propõem a fazer numa sala de aula não é mera pregação política, mas é uma visão crítica da história, certo? Uma visão que questiona, certo? Esses processos de apagamento e de invisibilização da história e de alguns sujeitos na história, certo? E a gente vive hoje um movimento que tenta colocar essas pessoas de novo no lugar de subalternidade, o que é intolerável no meu ponto de vista. Eu acredito. Professora, estamos quase finalizando nossa entrevista. Eu vou pegar a senhora de surpresa aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Eu gostaria de pedir uma sugestão de leitura, ou quem sabe, um filme, e que as pessoas possam, né, digamos, adentrar mais nesse assunto. Para além do seu livro, claro, Lugares de Memória da Escravidão e da Cultura Negra de Pernambuco já é pauta para todo mundo que está escutando esse programa de hoje. Todo mundo acho que vai acabar com todas as edições, vai ter que fazer uma reimpressão, professora. Então, mas eu recomendo um livro de uma historiadora norte-americana que se chama Saidiya Hardman, né, que escreveu um livro, Perder a Mãe, que é um livro sobre, o tráfico negreiro e sobre o impacto dessa memória, né, nas identidades negras. É um livro, assim, instigante, maravilhoso, que fala não da história do tráfico negreiro, mas que fala desses lugares de memória da escravidão em África, efetivamente. Saidiya Hardman, Perder a Mãe. Isso é uma versão, por exemplo, alguém de África falando sobre a escravidão. É uma historiadora norte-americana falando sobre a memória da escravidão para ela, né, e por que que ela se propôs a ir para a África buscar esses lugares de memória da escravidão lá na África. É um livro instigante, maravilhoso, que eu super recomendo. Professora, eu não tenho como agradecer a nossa entrevista. Foi um momento interessantíssimo. Volto a dizer, quem não comprou ainda, Lugares de Memória da Escravidão e da Cultura Negra em Pernambuco, editado pela CEP, ainda disponível, acho que no site da CEP e também nas livrarias da CEP. Acho que são 4 livrarias espalhadas aqui pelo Recife. Quem for no Recife Antigo já tem uma lá também que vocês podem visitar. Professora, eu queria deixar a senhora à vontade para as considerações finais, para a gente finalizar esse programa de hoje. Ó, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, Jaime, é um espaço importante, não só para a divulgação do livro, mas, para a formação mesmo de professores, de guias de turismo, né, que possam, quem sabe, né, fazer atividades ou propor atividades a respeito desses lugares de memória, né. Eu gostaria de, reafirmar sobre o blog, né, Lugares de Memória da Escravidão no WordPress, lá o grande público em geral vai encontrar informações detalhadas sobre todos esses lugares que a gente conseguiu levantar. Não é um levantamento exaustivo, mas lá tem vários lugares, os mais
conhecidos, né? E eu convido todo mundo que está ouvindo a gente a conhecer esses lugares. Pega um domingo à tarde com a família, entendeu? Passa por esses lugares, né? Eh, observando o Recife de uma outra ótica, né? Por um outro viés, né? Tendo um outro olhar para a cidade. Uma cidade tão linda, né? Cuja história é de uma população, né? Fica tão invisibilizada. Eu sugiro, inclusive, o pessoal tirar fotos, postar no Instagram e divulgar esses lugares de memória que estão sendo visitados. Não é isso, professora? Muito obrigado. A gente se vê num próximo episódio, quem sabe, para a gente conversar sobre outros assuntos. Obrigado, professora. Obrigada, Jair. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, mergulhamos em uma discussão essencial sobre a memória, cultura e patrimônio cultural. Recebemos a professora Isabel Guilhem, organizadora do livro Lugares de Memória da Escravidão e da Cultura Negra em Pernambuco, que nos guiou por uma reflexão profunda sobre como o espaço e história se entrelaçam para manter viva a memória de um passado muitas vezes silenciado. Uma entrevista que destacou a relevância dessas narrativas para a sociedade contemporânea e a urgência de revisitar essas questões. E assim, finalizamos o programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Paulo Freire. Agradecemos a nossa convidada e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Eduarda de Aguiar, produzido por Nicole Guimarães e Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do Rec Lab, Mariana Zerboni. Um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para ficar antenado, tá? @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do Rec Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.